Bom dia, pessoal. Meu nome é Marco Antônio, eu sou analista jurídico do Ministério Público de São Paulo. Eu tenho 26 anos, eu fui aprovado agora recentemente na quarta colocação no concurso para promotor de justiça do Estado de São Paulo. E o professor Landolfo pediu para mim estar fazendo um vídeo explicando para vocês como é que foi minha rotina de estudos, como foi meus métodos, como eu estudei e dar um destaque para o direito difuso. Direito difuso que é muito temido, né? Todos os concurseiros, eu recebo muita pergunta, como estudar para difusos, como fazer? Você pega o edital, sobretudo de São Paulo, é um complexo de matérias abstratas, leis, meio ambiente, tem milhares de leis, a pessoa não sabe às vezes como estudar, o que estudar, como estudar. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês e tentar explicar mais ou menos o que funcionou para mim e o que eu acho que pelo menos deve ser imprescindível. Como você vai incorporar, cada um vai ter a sua metodologia, mas que eu acho que é imprescindível você fazer no seu estudo. Então, basicamente, a minha rotina de estudos foi basicamente a seguinte. Há 3 anos e meio atrás, eu peguei um curso de carreira anual, fiz esse curso e fiz o meu material. Esse material que o pessoal chama de material base, eu construí a base. Esse material é importantíssimo. Geralmente é essa etapa que todo concurseiro quer pular, porque é a etapa mais chata. Você fazer aula, você fazer sinopse, fichamento, você pode fazer esse material de várias formas. E parece que você não rende, porque você está ali fazendo um pouquinho de cada coisa todos os dias. Se você trabalha, você tem um tempo menor ainda, vai levar mais tempo ainda. E você então não sente rendimento, você não sente que você está aumentando. Você vai parecer que você está estudando uma coisa, esquecendo aquela outra, e é assim mesmo. Esse primeiro ano é o ano mais importante, que é o ano que você faz o seu material. Esse ano todo mundo quer pular. Todo mundo prefere já pegar o material pronto, sair fazendo questão, sair fazendo prova, sair lendo doutrina, pulando essa etapa. Porque esse material resumido, que vai ser seu fichamento, sua sinopse, ou seu material de cursinho, ele vai te dar uma velocidade de revisão, uma consolidação muito grande. Esse material, por exemplo, o meu de 2016, eu sigo ele até hoje. Eu vou com ele até hoje. Eu vou atualizando ele com dizer o direito, com questões, com provas, com coisas que não estão nele. E toda vez que eu vou revisando, aquilo ali vai sendo incorporado cada vez mais à minha rotina de estudo. Então é importantíssimo que vocês façam esse material. Depois de fazer esse material, começa a prestar a prova. Geralmente você vai levar ali alguns meses ou até um ano e pouquinho. Isso vai depender da sua disponibilidade, da sua velocidade, cada um tem o seu ritmo. E aí você vai começar a ir para a prova objetiva. Basicamente, eu não tive muito problema na prova objetiva. Eu fiz Ministério Público do Paraná em 2016, Ministério Público de Minas, e no Ministério Público de Minas eu tive uma lição muito importante. Quando eu fiz o Paraná, foi minha primeira prova, eu tinha 8 meses de formado, estudo, eu fui muito bem. Foi uma prova terrível, quem fez sabe que essa prova foi complicadíssima, pouquíssimos aprovados, e eu fiquei por muito pouco no corte. E depois eu falei, vai ser tranquilo, vai ser moleza, depois que eu acabar meu caderno eu vou estar voando, e não foi bem assim. Quando eu fui fazer Minas, alguns meses depois, eu tive uma reprovação daquelas, não fiz nem 50% da prova. Só que eu tive uma dura lição que eu aprendi ali. Eu acabei aprendendo, ao corrigir a minha prova, e essa autocrítica para você que está prestando concurso é muito importante, eu aprendi que eu precisava analisar o que estava acontecendo. E quando eu li aquela questão, aquela prova do estado vampiro. Eu lembro que eu acertei a questão do estado vampiro, do estado de graxas, num chute. Eu falei, se eu acertei a questão que está todo mundo falando que foi a questão mais complicada do universo, por que eu reprovei e não fiz nem 50% da prova? Eu fui ver que eu errei questões simples, questões de Lindbe, questões de processo penal, prazo. Eu vi que, então, eu tomei a consciência de que o que faz a sua aprovação, sobretudo na prova objetiva, que exige uma precisão do candidato muito grande, não é as questões difíceis. O que é difícil para mim é difícil para todo mundo. O índice de acerto, se você ver naqueles sites que você joga nota, você vai ver que são pequenos. O que determina se você vai passar ou não são as questões fáceis. São as questões onde todo mundo tem 90%, quase 100% de acerto. E essas questões você não pode errar. Porque se você errar, a chance de você ficar fora do corte é muito grande. É muito grande. Então, quais são as questões fáceis? Geralmente são as que são letra de lei e letra de súmula. Então, tem que incorporar você que está empacado na prova objetiva,
Você que não consegue passar da primeira fase, tem que incorporar na véspera da prova muita leitura de lei e muitas questões. Se você conversar com todo mundo que está aprovado nesse concurso, em qualquer outro, eles vão falar que em algum momento eles incorporavam um mais, outro menos. Eu, por exemplo, tirava um mês antes da prova e só lia lei e fazia questões. Lei, questão, lei, questão, lei, questão. Abria o código do começo ao fim, lia o código, acabava direitos reais, abria o site de questões, fazia questões sobre direitos reais. Viu quais eram os artigos que mais caem, você começa a perceber que naquela prova que você quer prestar, no Ministério Público de São Paulo, por exemplo, sempre caíam as mesmas coisas, sempre caíam as mesmas perguntas, certo? Então, por exemplo, em São Paulo, eu percebi que era muito difícil perguntar sobre condomínio, quase nunca, acho que teve uma questão sobre condomínio nos últimos 10 anos, mas perguntavam muito sobre forma de aquisição da propriedade, uso capião, aluvião e avulsão, dito e feito, caiu na prova uma questão de aluvião e avulsão. Então, você na verdade, você se previne, você se prepara direcionando o seu estudo. Então, na hora de ler condomínio, eu dava uma lida mais rápida, sem tanta atenção, só para ter uma consciência do que estava se passando ali, e eu deixava o meu foco para essas partes da matéria que eu via que caíam mais, certo? E fazia isso um mês, com questões eu nunca mais fiquei em prova objetiva. Eu passei, acho que das 9 concursos que eu fiz, eu passei em 7 provas objetivas. Não tive muito problema, porque eu incorporei esse método no meu estudo. Como você vai fazer? Se você vai fazer revisão de lei periódica, cada um vai desenvolver o seu método. O segredo é você desenvolver, certo? Um método que funcione e incorporar a leitura de lei, súmula e jurisprudência na véspera da prova ao seu estudo. Se você fizer isso junto com questões, você vai passar em qualquer prova objetiva. E o direito difusos, né? Geralmente o pessoal pergunta muito, como que eu estudo para direito difuso? Você pega o edital, é gigantesco, não define as leis, pode cair qualquer coisa, tem 1001 leis ambientais, tem 1001 leis de urbanismo, tem 1001 leis de consumidor. O que eu estudo? Bom, primeiro você tem que saber o concurso que você está prestando. Quando você presta o Ministério Público de São Paulo, por exemplo, você sabe que você vai ter que ter 2 estudos de letra de lei fundamentais. Letra de lei, eu digo, engloba a lei em sentido amplo. Então, por exemplo, em São Paulo, isso aplica, por exemplo, ao Ministério Público do Paraná também, há uma temática, os examinadores gostam, historicamente, de estudar as resoluções do CNMP e as resoluções locais, sobre inquérito civil, recomendação, audiências públicas, tem que estudar. Não dá para ir para a prova objetiva sem ler essas resoluções, sem saber qual é o prazo de um inquérito civil, sem saber qual é o prazo de um procedimento preparatório, sem saber se cabe recurso ou não. Como é que você faz isso? Leia. Faça um fichamento, faça uma revisão, leia, saiba. Não vá para a prova sem saber. Senão você vai errar uma questão que eu garanto para você que aqueles candidatos que serão aprovados não irão errar. E aí você corre o risco de ficar fora do corte. Segundo, e o direito difusos material? Olha, aí você tem que, cada concurso tem a sua especificidade, mas você tem que direcionar o seu estudo. Como você direciona? Faça as provas anteriores. Em São Paulo, por exemplo, eu percebi, em ambiental, eu percebi que nos últimos 10 anos, por mais leis ambientais que tivessem, o MP de São Paulo girava em torno de 3 leis. Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Código Florestal e Lei de Unidade de Conservação. Foram raríssimas vezes, e quando ele sai desse eixo, geralmente é aquela questão difícil que ninguém acerta, ela não é determinante, é aí que você vai ter que focar, certo? Aí que você vai ter que focar. Por quê? Você vai ver que dentro dessas leis, você não vai precisar ler a lei inteira, você vai ver que tem temas que caem com muito frequentemente. São Paulo, por exemplo, adora perguntar os conceitos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Não só São Paulo, Paraná, Minas. E é uma questão que você não pode errar. O que é meio ambiente, o que é poluidor, não tem como errar. Se você errar, você corre o risco sério de ficar fora da prova da segunda fase. Então, você não precisa, a lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem 9 artigos. Você tem uma noção do que é o CONAMA, quem são os órgãos consultivos, os órgãos executores. Você lê aquilo 2, 3 vezes, você já está dentro, você nunca mais esquece. A hora que você bater na questão, por mais que aquilo não tenha um pouco apagado da sua memória, você vai conseguir tranquilamente responder aquilo. Você vai conseguir puxar a sua memória. Então, o que é servidão ambiental? Qual o prazo de servidão ambiental? O Ministério Público do Paraná adora essa pergunta. Então, você começa a perceber que tem temas que caem muito.
Você não vai precisar ler a lei da Mata Atlântica para São Paulo. Ah, mas já caiu em 2008. Tudo bem. Se cair de novo, eu garanto para você que o índice de acerto vai ser baixíssimo. O que não pode errar é a lei de conceito. A lei de unidade de conservação, quais são as unidades de proteção integral, quais são as unidades sustentáveis. O Ministério Público de São Paulo adora isso, já perguntou 4 ou 5 vezes. Quais são aquelas que precisam de consulta popular prévia, quais são as duas que dispensam. Perguntou no último, penúltimo concurso, perguntou no antepenúltimo. Então, você percebe que tem temas que se repetem muito e foque nesses temas. Não estou dizendo que você não vai ter que ler, por exemplo, a lei de recursos hídricos ou de resíduos sólidos. Lê uma vez. Mas se elas não caem, por exemplo, no Ministério Público de São Paulo, não perca tempo lendo elas. Foque em decorar quais são as unidades de conservação, que isso já caiu muitas vezes. Foque nas APPs, quais são as APPs que tem que ter entorno, zona de amortecimento. O MP de São Paulo adora isso. Ele cobra muito aquele comecinho do Código Florestal. Dificilmente ele vai do artigo 20 seguinte, eu não me lembro disso ter acontecido. Então, o foco no estudo é muito importante. Direitos difusos é você focar na prova que você está fazendo e na leitura da lei seca, das matérias que você sabe que vão cair. Como você vai aprender? Você vai fazer as provas anteriores e você vai grifando no seu código aquilo que mais cai. Você vai ver que há um padrão impressionante. E a hora que você vai estudar aquilo na véspera da prova, você vai focar naquilo ali e você vai ver que as perguntas da prova não vão fugir daquilo ali. Esse é o segredo. Isso se aplica a consumidor, isso se aplica a qualquer concurso público, não só São Paulo. Estou fazendo direcionado a São Paulo porque o concurso está próximo, 94, mas eu acho que se aplica a todo e qualquer concurso. Paraná, por exemplo, que é um concurso que eu sempre gostei muito de prestar, lá eles cobram, por exemplo, lei de recursos hídricos, recursos sólidos, mais do que propriamente o Código Florestal. Então, eu estudava um pouco mais essas leis, certo? E não tinha problema, sempre caía se a água era um recurso econômico, sempre caía aqueles mesmos artigos de sempre. Então, não tem muito segredo. Isso se aplica, por exemplo, ao urbanismo. O urbanismo tem 2 leis que você tem que conhecer. A lei de parcelamento do solo urbano e o Estatuto da Cidade, principalmente o Estatuto da Cidade. O que sempre cai? Plano diretor, quando ele é dispensado, quando ele é obrigatório, fora da hipótese da Constituição. Então, são situações que você precisa aprender estudando a sua prova. Não fique tanto em edital. O edital é muito amplo, mas você vai ver que, a hora que você pega as provas, as últimas 5 provas, você começa a ver padrões. Estude pela prova, não estude pelo edital. Você vai ver padrões, muitos padrões. E aí você começa a direcionar o seu estudo em cima desses padrões, você começa a sentir uma facilidade tremenda na hora de fazer a prova. Na segunda fase, aí você precisa de um pouco mais de livro, de uma doutrina. Você vai ter o seu caderno, vai ser um resumo de um livro, vai ser um cursinho. Aquilo ali já vai ser uma doutrina um pouco mais sistematizada, digamos assim. Então, um cursinho de um professor difuso, o professor Landolfo, por exemplo, ele vai dar a aula dele, certo? O livro dele, de uma forma mais enxuta, mais direcionada. E ali na segunda fase, você com a sua doutrina, né? Eu, por exemplo, usei, não é nenhum eufemismo falar isso, eu usei o professor Landolfo, tinha os 2 volumes dele e eu usava direcionando para o concurso. Então, por exemplo, nesse último concurso de São Paulo, havia uma predileção por improbidade administrativa. Os examinadores de processo civil e difusos escreviam muito sobre improbidade administrativa. Então, eu peguei e li muita parte de anticorrupção, de improbidade administrativa, dito e feito, isso caiu na segunda fase. Então, você vai ter o seu caderno, você vai ter a sua revisão, você vai ter aquele cursinho, aquela revisão rápida que eu disse, e você só vai direcionar, você só vai buscar uma coisa mais densa quando o concurso te exigir isso. Não faça antes dele ele te exigir isso. Só vai acontecer na segunda fase se acontecer, né? Se acontecer. Então, nesse último concurso, e tem sido uma tendência de todos os concursos, a matéria de difusos dá uma aprofundada. Mas não adianta você querer ler um tratado de direito ambiental. Os examinadores não eram afetos a esse tema. Eles não perguntaram no oral para mim muito pouco de ambiental e conceitos básicos. Perguntou conceitos de lei. Perguntou para mim lá qual era o conceito de meio ambiente na minha prova oral. Teve um conceito que está na lei e eu puxei falando aquele conceito do José Afonso. Os conceitos de meio ambiente de trabalho, cultural. Então, basicamente é isso. Você vê que não tem muito segredo, não sai muito da letra de lei e daquele conceito básico seu de doutrina. Você só vai direcionar quando o concurso público te exigir isso. Não sai abrindo livros, doutrinas. O conhecimento é muito amplo.
Você tem que ter um pouquinho de cada coisa, ter uma noção do que é falência, ter uma noção do que é o erro de tipo, o erro de proibição, júri, e aí quando o concurso te exigir, ele vai te exigir numa segunda fase, até mesmo uma primeira fase, que você conheça um tema um pouquinho mais específico. Aí, na véspera da prova você vai estudar aquilo, vai estar fresco na sua cabeça, porque dificilmente você vai repetir aquela profundidade de novo. Você vai para outro concurso, você vai fazer outra prova, você vê que a especificidade é outra, o tema é outro, né? Então eu me lembro de estar fazendo a segunda fase do Ministério Público do Paraná, a gente tem muito direitos humanos, direitos constitucionais, direitos fundamentais. Aquilo vai juntando bagagem, certo? E aí, quando eu fui para São Paulo, por exemplo, o foco era totalmente outro. O foco era improbidade, fusos. Eu só afunilava naquilo que o concurso me exigia. Então, essa é uma dica que eu dou. Para direito de fusos, estudem muito a prova que vocês vão fazer. Vejam quais são as leis mais recorrentes. Não sai abrindo. Eu vejo, às vezes, pessoa fazendo preparado, esquematizado para o MP de São Paulo, colocando lá para estudar lei de recursos hídricos, lei de recursos sólidos. Gente, caiu, faz uma prova em 10 anos. Agora, unidade de conservação, política nacional, aquela parte de APP e reserva legal, quando pode usar, quando não pode, uso sustentável, isso cai a todo ano. Então, em vez de você dar 10 vezes uma lei de resíduos sólidos, lê uma vez e lê 5 vezes essas leis que mais caem. E esse é o segredo, não tem muito o que fazer. Na segunda fase, com aquela bagagem que você tem já do seu material, você vai aprofundar na doutrina, certo? E o livro do Landolfo serve muito bem para isso, a não ser que você vá fazer um concurso muito específico, como por exemplo o Ministério Público de Minas Gerais, que é um concurso muito detalhado, depende muito do examinador, aquilo ali te serve muito bem. Você vai conseguir tranquilamente responder qualquer questão discursiva. Então, basicamente, a dica que eu tenho aqui é essa. O oral acaba sendo uma mistura da primeira com a segunda fase. O meu ponto de fusos foi direito material, perguntaram sobre urbanismo e meio ambiente. Foram uma mistura de letra de lei, perguntaram o que era o módulo urbano mínimo na lei de parcelamento do solo. Então, era 125 metros quadrados. Ou você leu a lei e sabia, ou você não leu e não sabia. Entendeu? Então, a leitura da lei é sempre muito importante em matéria de direitos difusos. E quando o examinador ia para a doutrina, não era nada muito complexo, não tinha teorias melaborantes, era basicamente aquele conceito que está no seu caderno, que seu professor de cursinho teu, que você vai achar no livro do Landolfo, você vai achar nos materiais em gerais. Não se preocupem. Não se preocupem em querer estudar tudo. Foquem naquilo que é mais importante. Praticamente, então, minhas dicas são essas. Quem precisar de alguma coisa, um detalhe, uma ajuda específica, está com um problema, não está conseguindo encaixar a leitura de lei, eu posso compartilhar melhor minha experiência e dar algumas dicas, beleza? Falou, um grande abraço.